Então vamos lá, estamos dando início a mais uma temporada, né? Segunda temporada do Clube do Livro, do Mindset Águia. Por isso, essa alegria para a gente começar mais uma leitura, mais uma troca, mais uma jornada aqui de insights, porque não há nada mais poderoso, e nós falamos bastante disso na primeira leitura, que mentes unidas em torno de um propósito. Quando nós unimos pessoas, mentes que estão dispostas a crescerem, a expandirem através de um propósito em comum, a gente acaba criando uma força quase que imparável, né? O único que pode nos parar é o próprio Criador, mas eu tenho certeza que se estivermos fazendo aquilo que está alinhado com o nosso propósito, dificilmente ele vai nos parar. Então, a leitura que nós iniciamos, né? E daremos continuidade tanto nos resumos quanto nos insights. É uma leitura riquíssima que vai aprofundar ainda mais nesse conceito da mente universal, nesse conceito de como eu faço para criar, gerar, acessar riquezas através dos poderes que foram me dados desde o momento em que eu fui concebido nesta terra. Por que eu falo dessa forma? Porque todos nós somos iguais nas suas capacidades, porque fomos criados da mesma fonte. Isso independe, tá? Da situação, do local, do ambiente, da onde veio. Todos nós fomos criados da mesma fonte. Logo, entendemos que quando nós assumimos o nosso poder, esse poder pessoal que nos foi dado, de poder criar, acessar, manifestar, tudo aquilo que está no plano das ideias, no mundo material. Logo, se todos nós temos essa capacidade, quando nos unimos por este propósito, temos ainda mais força para fazer isso acontecer. Então, esse é o objetivo do Clube do Livro, do grupo Mindset Águia, e não é águia por acaso, a águia voa alto, a águia enxerga longe, a águia é um dos arquétipos, na verdade, corrigindo, é o arquétipo mais poderoso do universo. Não é à toa que grandes potências, e já vem sendo utilizada aí há bastante tempo ao longo das eras, e este símbolo foi criado mesmo antes da criação do universo. Então, todos aqui, à medida que vão tomando essa consciência, entendendo e vão vestindo essa camisa, vão assumindo esse poder. Não é à toa que ela tá bem aqui, ó. E sempre fica aqui, vocês sempre vão perceber que eu Falar dela agora você falou. sempre tá aqui do meu lado. Hoje, inclusive, eu tava com a camisa. É um arquétipo que eu gosto não só de trabalhar, mas eu tenho uma grande afinidade. Inclusive no meu próprio nome, né? E por isso nós estamos aqui reunidos hoje, para dar início a mais uma leitura, para dar início a mais um momento de partilha, de troca sobre conhecimentos que podem nos levar à riqueza, tá? Nós sempre trataremos de riqueza como algo natural, apesar de, ao longo de toda a nossa vida, nossa jornada, sermos colocados em enfrentamento com esse conceito de riqueza, né? Quando se fala vamos ficar ricos, vamos enriquecer, vamos, né, criar a nossa riqueza, eu tenho certeza que bate um sentimento dentro de cada um já, né? Aquele receio, às vezes uma angústia, às vezes uma repulsa, às vezes uma raiva, às vezes uma tristeza. Isso vai depender muito de uma coisa chamada paradigma, que nada mais é do que uma crença limitante. Uma crença que foi estabelecida, foi criada ao longo aí de toda a nossa trajetória enquanto crianças, durante a escola, no nosso convívio aí com a nossa vizinhança, os mestres religiosos e outras coisas mais aí. Então, a riqueza deveria ser algo natural. Porém,
por conta dos nossos paradigmas, das nossas crenças limitantes, acabamos nos distanciando por conta daquilo que nós acreditamos como verdade. E muitas das vezes essa verdade ela não está alinhada com o que nós desejamos. Nós estamos mirando para um lugar e estamos indo para outro lugar. E a gente fica sem entender por que isso acontece comigo. E aí é o momento que a gente começa a questionar. E o questionamento leva a gente à busca. Busca pelo conhecimento, busca pela verdade, busca por informação, por caminhos. E nesses caminhos nós vamos encontrando aquilo que nós estamos buscando em diversos formatos, seja através de pessoas, como é o caso do que estamos fazendo aqui, através de livros, através de vídeos, de conteúdos, postagens e etc. Então eu gostaria de começar esse primeiro encontro de um dos livros que foi responsável pela criação de vários outros livros, inclusive Quem Pensa Enriquece. O Segredo, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária e outros livros aí que eu tenho certeza que já ouviram falar, vieram de um livro chamado A Ciência de Ficar Rico, onde o autor Wallace D. Wattles vai explicar de maneira prática que enriquecer é uma ciência exata. E ele vai provar isso ao longo dos capítulos, ao longo da leitura, que, baseado nas causas certas, nós temos os efeitos certos. É aquele velho ditado, né? Se eu planto morango, eu sei que eu vou colher morango. Se eu planto erva daninha, eu sei que eu vou colher erva daninha. O mesmo conceito é utilizado, só que de uma maneira bem mais explicada, prática, para que nós possamos tomar consciência e entender que, à medida que nós plantamos, nós colhemos o equivalente. Logo, se o que eu estou colhendo na minha vida não está de acordo com aquilo que eu desejo, eu devo mudar o plantio. Eu devo mudar a causa. E é o que ele vai explicar durante toda a leitura desse livro. E a gente passa agora a tratar em um nível mais sutil do entendimento. Então nós saímos um pouco do racional, do material, e nós passamos a adentrar a um universo mais sutil. E o que eu quero dizer com sutil? O universo do invisível, do energético, do intangível, do intocável. Isso é muito bom por quê? Porque quando a gente expande a nossa consciência, a gente passa a não ver mais as coisas somente como aquilo que os nossos olhos enxergam. E eu acredito que vocês vão se recordar, no Quem Pensa Enriquece, o que ele fala sobre o poder da mente infinita. E como acessa a mente infinita? Saindo da mente consciente, que são os nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição, tato. A gente sai desses sentidos e acessa o subconsciente, que é quem tem a conexão com a mente do todo, do Criador, a mente de Deus, a mente infinita, a qual tudo provê. E aí, eu quero já de início deixar uma máxima para vocês, que é uma máxima que ela me veio no momento do meu despertar para esse entendimento de que existiam mais do que aquilo que eu estava vendo. Isso aconteceu cerca de mais de 10 anos atrás, quando eu pensei: o Criador, Deus, fez o universo em abundância. Alguém discorda disso? O universo é abundante, a natureza é abundante, a água, se você olha o mar, olha os rios, entendeu? Deus criou o mundo em abundância, a natureza em abundância, para todos terem tudo do bom e do melhor. O que eu estou fazendo que eu não estou alcançando essa realidade?
que eu preciso mudar nos meus pensamentos, nas minhas ações, para eu entrar em ressonância com essa máxima de que o mundo e o universo foi feito em abundância. Esse foi o primeiro questionamento que eu fiz. Cara, se Deus fez o mundo em abundância, para todo mundo ter tudo do bom e do melhor, por que eu não posso ter? Por que o outro, né? A gente veio, na nossa infância, a gente via muito na televisão, né? Não tinha internet com acesso como é hoje. Aí a gente via aquelas pessoas, né, muito bem-sucedidas. Via também muito nos filmes, era muito inspirado pelos filmes. E eu ficava animado, motivado quando eu via aquelas pessoas altamente bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo eu ficava um pouco indignado, revoltado, porque eu olhava para a minha situação, apesar ainda de ser uma criança, mas eu olhava para a minha situação, olhava para a minha família e tal, pensava, por que não comigo, né? Por que não sou eu que estou lá vivendo aquilo ali e tal? Então meus questionamentos começaram ainda muito novo, mas eu fui tomar consciência disso, eu já estava adulto, que foi quando novamente me veio esse pensamento de que se o mundo foi criado em abundância, por que eu não posso ter também? E aí, nesse momento, pessoal, existe um processo aí, uma etapa do processo que talvez seja uma das mais importantes, tá? Inclusive considerado por alguns grandes mestres aí que pregaram sobre esse conhecimento da mente consciente e subconsciente. É o caso do Bob Proctor, Erin Nightingale, Joseph Murphy e outros mais que dedicaram sua vida a estudar o entendimento da mente. Percebeu-se que o grande passo em relação àquilo que nós desejamos se chama decisão. Parece algo muito simples, né? Decisão. Mas, por muitas das vezes, a decisão é o que nos separa daquilo que nós desejamos realizar. Nós queremos, né? Pelo menos achamos que queremos, mas às vezes não fazemos o que é necessário, que é dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo em direção ao sucesso? Tomar uma decisão. Por muitas das vezes nós estamos procrastinando essa decisão. Não, eu já sei que eu quero ter um negócio tal, eu quero ser bem-sucedido em tal coisa, eu quero viver isso, quero viver aquilo, eu já sei, já está claro para mim aqui. Beleza. Você tem um pensamento, certo? Mas o que vai fazer o seu pensamento se transformar em algo real? É aí que entra o poder da ação. Tomar uma decisão. É aquele momento em que você resolve sair do plano das ideias e colocar aquilo que você acredita com fé, que é um elemento que nós falamos bastante no Quem Pensa Enriquece. Nós iremos falar novamente aqui na Ciência de Ficar Rico, que é um dos elementos fundamentais. A fé, a acreditar. Eu já sei o que eu quero. Se eu já sei o que eu quero, agora eu preciso acreditar que já é meu. Ou seja, não é que ainda vai ser. Não, já é meu. Se eu vi, pode ser meu. Então, já é meu. É o poder da fé. Acreditar no invisível, naquilo que você não vê. Porém, nada vai acontecer se eu não acrescentar a pitadinha da ação. Porque o universo por si só, da forma com que nós estamos vivenciando hoje, tá? Não estou dizendo que, sei lá, num futuro não possa acontecer temos a alta capacidade de co-criar a realidade somente ao pensar. Porque esse é o nível aonde está, né? Grandes hierarquias superiores. Segundo aí o Couto, né, basta um pensamento. Um pensamento. E esse pensamento, aqui dentro dessa tridimensionalidade, ou seja, do planeta Terra, ação, movimento, matéria, nós precisamos agir em prol daquilo que nós desejamos. E essa ação é que faz tudo se mover. Ou seja, você entra em movimento. Se vocês pararem para reparar, a natureza está constantemente em movimento. Quem vai falar muito disso, inclusive tem uma série, se vocês quiserem assistir algo relacionado com o assunto, e é massa, é um documentário estilo filme que se chama 7 Leis Espirituais do Sucesso, Deepak Chopra, onde ele vai falar muito bem exemplificado sobre o poder da natureza. Observando a natureza, você percebe como as coisas acontecem, e eles trazem para nós muitas chaves de sabedoria. O rio que flui, né, da nascente até o mar,
As formigas que caminham sempre juntas, trabalhando sem nenhuma reclamar ali com a outra, fazendo o que tem que ser feito. Os pássaros que vão juntos e o bailar dos peixes no mar e etc. Então a natureza ela respeita um fluxo. Ela sempre está em movimento. Dificilmente você vai ver as formigas, não, hoje ninguém vai fazer nada, né? Vamos ficar todo mundo aqui parado e vamos esperar que a comida chegue aqui. Você não vai ver isso acontecer. Elas respeitam uma programação. E a programação da natureza é o movimento, a ação. Com base nisso, vamos dar início aqui, para quem ainda não participou de nenhum encontro, como que funciona a dinâmica. Aqui a gente não faz a leitura na íntegra dos capítulos. Isso é papel de cada um fazer em casa, ou no trabalho, aonde estiver, quando tiver um tempo disponível. Seja ler o livro, seja ouvir o audiobook. Tanto faz. Para vocês terem ideia, eu estava retornando para minha casa, aqui da Chapada, e eu fiz a leitura do livro inteira por áudio. Só no caminho de lá para cá. Então eu reli o livro inteiro por audiobook. Então é uma forma também facilitada. Para mim funciona muito bem. Eu gosto de ler o livro, mas eu gosto de ouvir também. Então fica aí uma dica para vocês, né? Para quem tem dificuldade em ler livros, às vezes o áudio funciona bem com você. Então, um livro que demoraria aí, talvez meses para ler, eu li ele em 2 horas e meia, por causa do audiobook. Então vamos aqui. Então a gente faz, na verdade, o resumo a cada 2 capítulos. Cada encontro, 2 capítulos. Então nós iremos fazer aqui do prefácio do autor, né, da introdução, do prefácio, capítulo 1 e capítulo 2. Com base nesses insights, depois eu abro para que a gente possa trocar insights, beleza? Enquanto isso, não, porque como a gente está gravando, vai ficar gravado aqui depois para quem quiser assistir, o conteúdo direto e depois a gente abre para pergunta. Só temos um porém aqui que eu acabei de ver, eu acho que o Zoom ainda sacaneou um pouco mais. Antes a gente tinha 40 minutos, pelo jeito aqui não tem mais 40 minutos, né? Porque... Não, sim, já tem 40 minutos. Temos 10 minutos aqui, então. Então, nós iremos fazer o seguinte. Eu vou passar aqui já, pela leitura. Ele vai cair. Ele vai pedir 10 minutos para retornar. Então, vão ser os 10 minutos para a gente retornar e trocar a ideia. Beleza? Então, vamos lá. Os principais ensinamentos, tá? As palavras, as frases, os ensinamentos chaves aí da introdução, tá? A introdução do livro. O livro propõe um caminho prático, não místico, para alcançar a riqueza. O leitor é convidado a suspender julgamentos, abrir-se uma nova forma de pensar. Aqui eu vou abrir um parênteses. Como em qualquer coisa que vocês forem acessar na vida de vocês, em qualquer área, sempre se lembre da teoria do copo meio cheio e do copo meio vazio. Tem um copo aqui em cima, né? Um copo aqui na minha mão. Ele está até a metade de água. Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Vai depender da percepção de quem está vendo. Eu prefiro ver que o copo está meio cheio ou meio vazio. Então é aquela teoria onde você se esvazia daquilo que hoje preenche você para você dar espaço para preencher aquela outra metade com esse conhecimento. Então, sei que todos nós temos crenças, temos aprendizados, isso é a nossa bagagem, é o que nos fez chegar até aqui hoje, mas não necessariamente é o que vai nos levar ao sucesso. E é isso que ele pede aqui, que a gente suspenda os julgamentos e se abra a uma nova forma de pensar. A promessa é clara do livro. Este livro pode mudar a sua vida. Este livro pode fazer você enriquecer. Não é à toa que ele inspirou diversos outros livros aí que foram best-sellers e sucessos. Prefácio do autor. Wattles declara que o livro é prático, feito para quem precisa de dinheiro com urgência. Se alguém aí estiver precisando de dinheiro com urgência, tá? Se debruce sobre este livro, abra a mente, porque realmente isso aqui pode mudar completamente a sua realidade. E eu não estou falando isso aqui da boca para fora não, tá? Estou falando isso aqui de conhecimento de prática. Baseado em uma ciência exata, se aplicada corretamente, a riqueza é inevitável. Não exige compreensão filosófica profunda, ou seja, ninguém aqui precisa ser um mestre, um ninja do conhecimento, do entendimento. Apenas fé
e prática dos princípios. Ou seja, a ação, tem que ter ação. Sem ação, não há movimento. Então vamos lá, galera. Capítulo 1 do livro. O direito de ser rico. Ser rico é um direito divino e natural de todo ser humano. Então ele vai falar que apesar da onde nós viemos, em qual ambiente nascemos, isso não anula o fato de que todos nós temos o direito divino de enriquecer. Tudo o que falaram sobre isso, ao contrário, saibam, é paradigma, crença. Nós somos advindos da mesma fonte, que é infinita, eterna, abundante. Por que eu não posso ser rico? Porque falaram para mim quando eu era criança que rico é mal, que ser rico é ruim, que as pessoas ricas roubam o dinheiro das outras pessoas. Isso são crenças, pessoal, baseado num sistema de cada um, do pai, da mãe, da avó, da tia, do professor, da professora, do pastor, do padre, enfim. Tudo aquilo que a gente ouviu durante a nossa infância são crenças de outras pessoas. Cabe a nós olhar para essa crença e falar, realmente, eu passei a infância as pessoas me falando que era muito ruim ser rico. Ressignifica. Começa a olhar a riqueza como algo bom que, inclusive, pode fazer você beneficiar milhares de outras vidas a partir do momento que você se torna rico. E ele vai falar disso nos capítulos mais para frente. A pobreza impede o pleno desenvolvimento do corpo, da mente e da alma. Por quê? Porque quando você está focado literalmente na pobreza, você não tem tempo para pensar na abundância. Logo, você não tem tempo para se desenvolver mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Por quê? Porque você está focado no problema, só no problema, na escassez, na falta, na pobreza. Por isso que ele vai dizer aqui que a pobreza impede o pleno desenvolvimento do corpo, da mente e da alma. A vida busca a expressão plena, sempre, sempre a vida busca a expressão plena. E para que a vida tenha expressão plena, isso inclui possuir tudo que contribui para o seu bem-estar. Contribui para o seu bem-estar, poder morar numa casa melhor, ter um carro melhor, fazer viagens, sei lá, ter um instituto, uma filantropia, não sei, o que te faz melhor? E isso é a expressão plena da vida. A vida busca se expressar através de nós. Para ser mais objetivo e direto, Deus experimenta a vida através do ser humano. É a forma com que ele experimenta a própria criação. É através de nós. Por isso que se fala que pessoas são tão importantes. Porque a expressão do sagrado, do divino, vem através de nós. Então, como que a vida vai se expressar através de mim se eu estou aqui na escassez, na falta, vai acabar, meu Deus, e tá, a vida não está se expressando, pelo contrário, ela está sendo contida, está sendo afogada. Frase-chave do capítulo 1. Ficar satisfeito com pouco é pecaminoso. Olha isso. Ele está dizendo aqui que ficar satisfeito com pouco é pecaminoso. Mas por que é pecaminoso? Porque é pecado. Mas o que é pecado? Pecado vai trazer na etimologia da palavra o significado de errar o alvo. Quando você peca, não é porque você está fazendo algo mal, ruim, aquela visão religiosa. Não, você está errando o alvo. Eu defini um alvo. E quando eu peco, significa que eu estou errando esse alvo. Eu mirei num lugar e estou atirando em outro lugar. Estou chegando em outro lugar. Então ele vai dizer que ficar satisfeito com pouco é errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque a vida busca plena expressão através de você. Se você está se contentando com pouco, significa que você não está deixando a vida se expressar em plenitude. Então olha só, a gente lê uma frase dessa, eu tenho certeza, porque também me dá um impacto aqui quando eu leio. Ficar satisfeito com pouco é pecaminoso. Imagina agora, pessoal, ficar satisfeito com pouco é pecado. Eu tenho certeza que todo mundo aí sente aquele... Porque eu sinto aqui. Isso é a crença limitante se sacudindo dentro da gente aqui, porque está indo contra tudo aquilo que foi dito ao longo de toda a nossa vida. Mas ele vai explicar que você se satisfazer com pouco é a mesma coisa de você não deixar a vida se expressar através de você. Dessa abundância, desse compartilhamento, dessa prosperidade. Temos 2 minutos aqui. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico.
E aí é o que ele vai falar aqui. Ficar rico é uma ciência exata como matemática. Existem leis universais que regem a aquisição da riqueza. Se é uma ciência exata, se eu seguir a fórmula, significa que eu vou chegar no resultado. Se existem leis universais que regem a aquisição da riqueza, a partir do momento que eu entendo que leis são essas, eu passo a entender qual é o caminho para chegar à riqueza. Eu falei isso para vocês nos encontros do Quem Pensa Enriquece, sobre as leis do universo. Quando você entende como o universo funciona, como a sua mente funciona, você para de ser levado pelo vento, pela onda. Não, você assume o leme ali da sua embarcação e você passa a comandar. Com base nos seus pensamentos, nos seus desejos, no seu propósito. Fazer as coisas de uma certa maneira, ou seja, existe uma maneira de se fazer, ou seja, se você faz as coisas de uma certa maneira, é a chave que você precisa para alcançar o que você deseja. Não é sobre ter talento, sorte ou ambiente que determinam a prosperidade. Então não vai ser, eu tenho talento ou não tenho talento, você pode desenvolver. Não é sobre ter sorte. Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Quando alguém está preparado e a oportunidade aparece, aquilo as pessoas chamam de sorte. E o ambiente. Tem gente que está na mesma cidade, nasceu num lugar altamente sem recurso, um é rico e o outro não é. Como que explica isso? Se fosse assim, todo mundo de uma cidade que é rico, todo mundo seria rico. Então, logo, não é só o ambiente. Se você seguir as leis descritas, ficará rico. É uma promessa baseada em causa e efeito. É isso que eu acho top. Não é só uma... Pessoal, pode cair a qualquer momento, tá? É só lembrando que aí vão ser 10 minutinhos até ele liberar eu criar outro link, que aí a gente faz de intervalo e a gente volta já pra gente trocar ideia. Então, retomando aqui, a gente chega, após o resumo, os pontos-chave aí dos 2 primeiros capítulos, onde ele vai trazer de uma maneira mais ampla que nós temos o direito natural, inato, a sermos pessoas ricas. E ser rico aqui não significa somente riquezas materiais, mas sim você poder viver em plenitude da expressão da vida. A vida poder se expressar através de você. E para isso nós precisamos de recursos. Nós precisamos de sim acessar coisas para viver cada vez mais essa expressão. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou aqui com o propósito de compartilhar conhecimento, vocês concordam comigo que à medida que os recursos vão chegando, eu consigo ampliar ainda mais esse propósito? Eu quero, por exemplo, chegar, vou abrir com vocês, quero compartilhar. Eu tenho uma meta, um propósito de dar palestras em outros lugares, em outros países, ou compartilhar com outras culturas, trocar com outras culturas. Vocês concordam comigo que eu preciso de recurso para isso? Né? Se eu ficasse só no não, tá tudo bem, eu me contento aqui com pouco. Vocês concordam que eu não consigo alcançar talvez mais pessoas? Beleza, tem internet e tal, a gente sabe. Mas a gente também sabe que tem diferença entre um evento presencial, uma palestra onde você vai e fica imerso ali, do online. Tem lugares que as pessoas nem vão conseguir acessar ali o conhecimento, talvez. Mas com recurso é possível ampliar ainda mais a expressão da vida através de você.
E é o que ele quer trazer aqui no livro para nós. Não somente aquela visão da riqueza material em si, mas sim da expressão da vida na sua mais alta capacidade através dos recursos que a gente adquire. E aí, no segundo capítulo, então aqui no primeiro ele fala para nós que nós temos direito, a gente tem que assumir esse direito, nós temos direito a sermos ricos. A gente tem que aceitar esse direito. Eu tenho direito a ser rico. Por que eu tenho direito a ser rico? Porque o mundo foi criado em abundância para termos tudo do bom e do melhor. Então eu tenho direito. E no segundo capítulo ele vai falar: existe uma ciência exata que leva você até lá. Olha que massa. Então a gente sai só do campo das ideias, aonde massa, beleza, então todo mundo aqui está decidido que nós temos direito a ser ricos. Mas o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Eu preciso entender qual é o caminho que eu devo seguir. Então vai ser uma jornada incrível que nós iremos viver nos próximos dias, semanas, né, e meses com a leitura deste livro, porque nós vamos adentrar a camadas mais sutis do entendimento de como essa riqueza vai chegar até nós, tá? E, cara, não tem coisa mais gratificante do que você fazer isso e poder fazer isso com outras pessoas. Você ir, mas levar outras pessoas com você. Porque sozinho, com quem você vai partilhar, né? Então, independente se as pessoas que vão com você também vão gerar essas riquezas ou não, é importante você ir, mas levar aqueles que você ama. Mais um motivo ainda para a gente poder buscar riqueza. Porque nós sabemos que nem todo mundo, por N motivos, que nós não vamos entrar aqui agora, não vão percorrer o mesmo caminho. Mas se vocês estão aqui, nós estamos aqui, nós somos 6 pessoas. Se vocês estão aqui, isso já é um grande passo que os diferencia dos outros que não irão. Porque vocês tomaram uma decisão. Eu vou lá porque eu estou interessado. Tem alguma coisa que arde no coração aí de vocês. Que não é só a riqueza. Eu sei que por trás da riqueza existem vários propósitos aqui. Mas a riqueza, galera, é o que nos move. É o material, é o que a gente vê. Então a gente tem que usar os recursos. Seja, igual eu falei, às vezes a gente fica muito nessa, né? De, mas porque eu só quer ter as coisas, material, só pensa, sei lá, no carro, ou pensa na casa, ou na viagem. Mas o que existe aqui nessa terra? Não é o material? Então por que eu não vou usar o material como ferramenta de motivação, de busca, de objetivo, de crescimento? Não, eu estou no mundo material, mas eu vou ficar focando lá no reino aonde eu vou, no espiritual. Depois, cara, quando você estiver lá, você vai viver esse rolê. Agora você está aqui, a realidade aqui é material. Se é material, vamos focar mesmo. O que vocês querem? Para onde vocês querem ir? O que vocês querem viver? Aonde vocês querem viver? O que vocês querem fazer? É nisso que a gente tem que focar. Beleza? Então vamos lá. Pontos de reflexão e discussão. Aqui eu vou abrir, tá? Pra gente poder trocar ideia. Então tem 4 perguntinhas chaves aqui para gerar reflexão e discussão entre nós aqui. Primeira. Aí eu faço a pergunta e aí quem quiser falar, só abrir o microfone. Você acredita que ficar rico é um direito espiritual e universal? Por quê? Quem quer responder essa aí? Se vocês acreditam que ficar rico. Fala, Geru. Tudo bem, galera? Beleza. Então, eu acredito sim que a riqueza é um direito de todos os seres humanos, porque não faria sentido um criador, porque eu acredito no criador nos fazer para escassez, né, mano? A escassez, ela é o oposto da abundância, né? Ela é necessária, porque nós vivemos em um mundo dual, entendeu? Mas eu acredito que, de fato, todos nós temos direito à riqueza e viver tudo que esse mundo tem de melhor para nos oferecer. Como filhos do Criador, como semelhantes do Criador, nós temos esse direito. Show.
Pô, muito bom. Gratidão. Alguém quer dizer se acredita que é um direito espiritual e universal ficar rico? Sim, acredito. Rico de bens materiais, né? Como você está falando, a gente vive no mundo material e a matéria nos dá força, né? Para agir na matéria. Uhum. E é isso, né, mano? Todo mundo tem direito de viver a abundância da vida. Senão Deus não faria nós para vivermos na escassez, né? A escassez, tipo assim, não é culpa de Deus, tá ligado? A escassez é culpa dos próprios seres humanos. Criam isso, criam um sistema que é necessário a escassez para ter outras pessoas muito ricas. Mas isso não é algo de Deus. Deus não quer que ninguém passe fome, Deus não quer que ninguém viva na miséria. Eu não acredito nisso. Show. Quem dá mais aí? Eu também acredito, né? Tanto é que tem uma frase que fala que Deus nos colocou aqui para a gente viver, primeiro, viver sempre o melhor dessa terra, e segundo, viver em abundância. Então, só essas duas frases aí já é o suficiente para a gente acreditar que a gente merece sempre o melhor. Boa. Muito bom. E só complementando o que você tinha falado, Ivan, que nós somos, né, seres espirituais, emocionais, vivendo essa experiência carnal. Então a gente crê, você falou de ter que usufruir do mundo material mesmo, né? Perfeito. Aqui no chat, o Orlando, concordo plenamente. Enoque, sobre se contentar com um pouco, ser pecaminoso. Como posso analisar o que é gratidão pelo que tem e conformismo? Muito boa pergunta. Nós iremos falar sobre gratidão, tá? Mas eu vou adiantar aqui para vocês. Mas vai ter um capítulo só sobre gratidão. Então vamos lá. A gente começa falando que o que nos move é um propósito. Que propósito, né? Tanto se fala nisso, né? O que é? Como que eu descubro meu propósito? O propósito não necessariamente precisa ser algo tão solidificado. Mas você tem um objetivo na vida, certo? Eu tenho um objetivo. Meu objetivo é chegar lá na África. Esse é o meu objetivo. Beleza. Mas eu estou em Brasília e, nesse momento, eu não tenho nenhum veículo que me leva até a África. Aí, de repente, surge uma oportunidade, eu ganho uma carona e vou de Brasília até o Rio de Janeiro. Ou seja, eu tenho um objetivo. Meu objetivo é chegar na África, certo? Eu ainda não tenho exatamente claro como eu vou chegar na África. E aí eu faço um parênteses aqui, que é uma frase que eu também gosto muito de falar, que é: você precisa saber o que você quer. O como é problema do universo. Porque quando a gente fica focado no como, a gente não sai do lugar. Por quê? Porque você vai olhar para as coisas ao seu redor e você vai falar: não tem como eu chegar na África. Mas o como não é problema seu. Você tem que saber onde você quer chegar. Ah, beleza, então eu quero chegar na África. Aí, de repente, surge uma oportunidade e eu ganho uma carona até o Rio de Janeiro. Certo? Eu sou grato pela carona ter chegado e me levado até o Rio de Janeiro. Então eu já tenho um motivo para ser grato. Conformismo seria se eu ficasse no Rio de Janeiro. Mas já tá massa, pô, eu não tinha nem como sair de Brasília, cheguei no Rio. Pô, tá massa, eu vou ficar por aqui mesmo, vou curtir uma praia, vou pro baile funk e tá tudo certo. Vou ficar por aqui no Rio. Ué, mas eu sou grato porque, né, eu queria chegar na África, alguém apareceu e me trouxe até o Rio, caramba. Mas eu tenho um objetivo, meu objetivo é chegar até a África. Pode ser que aconteça rápido assim, e agora vai aparecer alguém e vai me levar para a África. Não, pode ser que eu tenha que ir num navio cargueiro, pode ser que eu tenha que ir no consulado, na embaixada, conseguir uma passagem, não sei. O como não é problema nosso.
Aí, Enoque, mas se não é problema nosso, como que eu vou chegar lá? Né? Não parece um paradoxo? Mas o problema, como não é problema meu, mas como que eu vou chegar lá? Aí a gente entra de novo no loop, que é o loop que a maioria das pessoas estão. Elas estão o tempo inteiro pensando como que eu vou fazer? Mas você não precisa saber como, você precisa saber o que você quer. Porque quando você sabe o que você quer, você cria um campo eletromagnético, tá? Frequência, seus pensamentos já sabem o que você quer, já tá claro. Eu vou chegar na África, meu irmão, nem que demore 1 ano, 2 anos, ou que eu vá de bike, ou que eu vou nadando, sei lá. Não interessa, eu não sei como, mas eu vou chegar na África. Naturalmente, você coloca em movimento uma força universal, que ele vai falar muito bem neste livro, por isso que eu gosto muito desse livro, que ele vai dizer que existe uma substância sem forma que permeia todos os interespaços do universo e toda a impressão que é colocada nessa matéria uniforme, nessa substância. Aqui ele está falando de Deus, né? Na Bíblia vai falar sobre o ser que é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. O que significa isso? Que ele está em todo lugar. E no livro ele vai falar que é uma substância, uma matéria sem forma. Por que ela é sem forma? Porque a gente não vê. Ela é sem forma, mas ela preenche todos os interespaços. Quando fala inter, é dentro, é fora, ela preenche todos os interespaços do universo. Logo, se nós estamos aqui, ele está aqui. E quando nós colocamos o nosso pensamento em movimento, em intenção, você está imprimindo o seu pensamento nessa forma. Aí você colide ele, digamos, com o todo, com o Criador. E a partir daquele momento, é como a metáfora do gênio da lâmpada. Faça um pedido, né? Faça um pedido e serás atendido. Da onde veio essa metáfora do gênio da lâmpada? Do universo. Quando você faz um pedido para o universo, você intenciona, você acredita, isso vai. E quando isso vai, encontra essa substância que ele vai falar no livro, que é o Criador, que é Deus. Essa substância começa a ganhar forma. E ela vai se movimentando à medida que a sua fé está calibrada. Gente, isso é perfeito. Dá vontade de falar aqui, desculpa a palavra, mas puta que pariu. Olha a engenharia disso. Olha o tanto que Deus é perfeito. Ele é o grande matemático, o arquiteto, né? O grande arquiteto de tudo. Porque tudo é perfeito. Se fosse instantâneo, a gente tava full. Por quê? Porque a gente passa a maior parte dos 60, 70 mil pensamentos pensando o quê? Coisa boa, gente? Imagine se tudo que a gente pensasse se manifestasse assim, ó. Nossa Senhora, nós tinha acabado com tudo já. Mas até nisso há uma inteligência que nós conhecemos como misericórdia. Que entende que você ainda está em processo de evolução, que você não tem a capacidade de tomar tantas decisões que vão gerar um benefício próprio e para o coletivo. Senão os pensamentos ruins estavam se manifestando assim, ó, puf, apesar que eu vou ter que abrir algo para vocês aqui. A lei da causa e efeito está muito mais rápida do que era antigamente. 10 anos atrás, a gente fazia uma coisa aqui, essa coisa que a gente fazia ia reverberar lá na frente. Aí a gente falava, nossa, como o mundo dá voltas. 5 anos depois, o fulano que fez tal coisa colheu o que ele plantou. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas essa percepção do tempo estar mais acelerado não é só uma percepção. É a forma com que as coisas estão acontecendo está mais acelerada. Da mesma forma, causa e efeito. Isso é bom? Eu acho isso excelente, de verdade. Porque antigamente a gente tinha que esperar muito para as coisas acontecerem. Agora não. Da mesma forma, para quem está consciente, criando a realidade que deseja, as coisas estão acontecendo assim, ó. Você pensou aqui, você dobrou esquinas, a pessoa falou que você pensou, e aí você
Cara, eu vivi isso agora, no final de semana. É surreal. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre as questões do universo, causa e efeito, verdade, o tempo presente, o agora, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu estava ouvindo uma pessoa que eu até tive o prazer em conhecê-lo, que é um cantor, compositor, ele é rapper e ele faz rima. As músicas que ele cantou, todas tinham relação com o que a gente estava conversando sobre o presente, sobre o tempo agora, sobre que as melhores coisas da vida são de graça. O livre-arbítrio, o poder pensar, a natureza, tudo. E ele foi conectando tudo aquilo. Aí eu olhei e falei, caraca, bicho, nós falamos disso algumas horas atrás e o cara tá cantando no show dele essas músicas. Então as coisas estão muito mais aceleradas. E aí, voltando para o que você perguntou, Orlando, a gratidão, ela é você estar satisfeito com o que você tem hoje. E eu falo para vocês, ela é a chave, tá? Quem quiser abrir as portinhas aí da vida, aprenda a gratidão. A gratidão do que foi bom, a gratidão do que não foi bom. Porque no final das contas, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Se foi bom na sua percepção, se foi ruim, isso é uma percepção. E por muitas das vezes, eu tenho certeza que todos já passaram por isso aqui, de acontecer alguma coisa e falar, meu Deus, é o fim do mundo. E depois olhar para aquilo e falar, nossa, ainda bem que isso aconteceu. Essa é a gratidão. É ser grato pelo que você tem hoje, pelas condições. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão porque vocês disseram sim para vocês mesmos. Não foi para mim. Quem tá aqui porque disse sim para si mesmo. Não foi para mim. Aquele dia eu dei um arroxo lá no grupo pra dar uma sacudida, pra ver se a galera, pô, acorda, vamos mudar a data do negócio, então o problema é o dia. Mas daqui pra frente, vocês vão perceber, eu não vou mover mais. O que eu estou fazendo é tá aqui. Mas quem diz sim é a própria pessoa. Então, gratidão por vocês dizerem sim pra vocês mesmos. Estar grato pelo que não... Em algum momento nós... Cara, o que eu mais quero de verdade eu não sei onde isso aqui vai dar, essa jornada, quantos livros a gente vai ler, se a gente vai parar nesse, se a gente vai pro próximo, não sei. Eu tô vivendo o agora, o presente. O presente é esse. Estamos lendo esse livro, é esse que tem que ler. Mas eu anseio e tenho a intenção de ver todos aqui ricos. De verdade. Porque não tem sensação melhor. E eu tô falando isso aqui já para vocês agora com convicção. Não tem coisas melhores do que você encontrar aqueles que percorreram o caminho com você, naquele momento de lazer, naquele momento descontraído, você rir, olhar para trás e falar, vocês lembram lá, nós lá no Clube do Livro, falando disso, e agora estamos vivendo, né? Olha que doido, caramba. Gente, eu sou apaixonado por isso. Por ter esse tipo de insight, de encontrar a galera e falar, caramba, lembra lá, tal, só para a gente fortalecer ainda mais a crença de que nós podemos tudo que acreditamos que podemos. Esse é o maior objetivo. Você vai aonde a sua mente alcança. Se sua mente está dizendo que você não pode, você não pode. Você vai acreditar nela? Não. Você vai ressignificar essa crença através da repetição. Aí eu não vou entrar em detalhes. Quem teve o outro livro aí. Quem não leu, lê aí. Quem pensa em que depois. Lá está dizendo tudo isso que a gente está falando aqui. Mas você precisa acreditar. E por muitas das vezes a mente vai tentar te parar. Ela vai tentar te parar. Só que à medida que você for repetindo, tô nem aí se você não acredita. Eu acredito. O que importa sou eu acreditar. Então eu que sou o observador. Você só é a mente. Quem manda na mente sou eu. Não é, entendeu? Você não se confunde com os seus pensamentos. Você é quem cria os pensamentos. Você está por trás disso. E aí, por repetição, repetindo, estando aqui conectado, lendo livro, assistindo vídeo no YouTube, você vai entrar nessa atmosfera. É inevitável. Eu estou falando isso para vocês, gente, com causa. Conhecimento de causa. Eu estava esses dias aqui, ó. Aqui, ó. Foi aqui onde veio o insight, ó. Eu estava no quartel. No plantão, tirando o sargento da guarda. E aí, me veio um insight. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu vou ficar o resto da minha vida aqui, nesse lugar.
Eu agoniado ali, não podia dormir, aquele negócio todo. Daí eu falei, cara, não é possível. Aí eu peguei um livro em casa e comecei a levar pro plantão, que foi o Quem Pensa Enriquece, o primeiro livro que a gente leu. Por causa desse inconformismo, dessa decisão que nós estamos aqui hoje. Olha que loucura. Eu tô falando isso para dizer que é minha... Como é que fala? Que o mérito é meu? Não, o mérito é de cada um. Tá todo mundo aqui por livre espontânea vontade, por livre-arbítrio. Mas é para trazer a noção para vocês do quão importante é tomar uma decisão. Se eu tivesse ficado lá, não, vou ficar aqui mesmo, tá bom, tem meu salário aqui, não sei o quê. Talvez não tivesse nessa linha de possibilidade que a gente está aqui agora. Eu me lasquei muito, gente. Não foi pouco, não. Porque eu pedi para sair do quartel, aí eu saí, aí dívida, aí não sei o quê, papapá, enfim. Mas eu tenho um objetivo e um propósito, e é isso que está me movendo até aqui, onde eu estou hoje. Muitos sabem aí, muita coisa aconteceu na minha vida nos últimos meses. Muita coisa aconteceu. Coisas que eu nunca imaginei que aconteceram. Mas eu tenho um propósito e ninguém vai me parar. E eu tenho certeza que não vai ser Deus quem vai me parar. Por quê? Porque esse propósito, quem botou no meu coração foi Ele. Se Ele me parar é porque não é aquele caminho, Ele vai mudar minha rota. Mas homens, seres humanos, não conseguem parar a gente. Eu estou falando isso para vocês com convicção, para vocês tomarem a força que existe aí dentro de vocês, tá? Dentro de vocês existe uma força que ninguém pode parar. Ninguém. Tem uma frase... Aqui, ó. Eu vou mostrar essa para vocês. Esse aqui é um quadro que eu tenho. Ó. Gravem isso aqui, ó. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Essa é uma afirmação, tá? Do eu sou. Essa quando você fala eu sou, é quando você está se dirigindo à sua imagem divina, que é o eu sou, né? Não foi isso que Deus disse? Quem tu és? Eu sou. É quem, moço? Eu sou o que sou. Não tem definição. Ele é tal coisa. Não, eu sou. Acabou. Quando você fala eu sou, você ativa o divino que há em você. Então, por isso que a gente tem que, inclusive, tomar cuidado quando a gente fala eu sou muito ruim nisso. Eu sou não sei o quê. Você está, entendeu? Indo contra a sua própria essência da criação, do divino. Então, existe uma força dentro de nós que ninguém pode parar, a não ser Ele mesmo. E se Ele parar é porque não é aquele caminho, é outro. Então, logo quando você toma essa consciência, você passa a entender que você é o único responsável por criar a sua realidade. Você é o único responsável por fazer as coisas acontecerem na sua vida. Não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser seu marido, sua esposa, seu namorado, seu tio, sua avó, seu professor. Não vai ser ninguém. Ninguém pode vir Madre Teresa de Calcutá. Se você não entender o jogo, você vai entrar no ouvido e vai sair no outro. É você. Tudo aqui é sobre você. No final, gente, é nós e a nossa consciência. Quando a gente partir dessa, nem as pessoas que a gente mais ama, a gente nem tem convicção se nós estaremos com essas pessoas. Então, o melhor que a gente pode fazer é ser o melhor primeiro para nós mesmos. É a teoria da máscara no avião, né? Se o avião entrar em turbulência, for cair, primeiro bote a máscara em você. Depois você ajuda o outro. Só que a gente quer ajudar todo mundo e esquece da gente. A gente tá ferrado no meio do rolê e morre e os outros se salvam e você não... Entendeu? Então, foco no poder pessoal. Então, aqui, ó, frases poderosas. Eu vou mandar essas frases lá no grupo, tá? Frases poderosas para afirmação. Tá. Antes disso, as outras perguntas da reflexão. Qual é a sua relação atual com o dinheiro? Nós falamos disso na outra leitura. Mas, de novo, essa pergunta chegou. Qual é a sua relação atual com o dinheiro? Ela reflete escassez ou abundância? Eu sei que é uma pergunta difícil, gente. Eu sei porque quando eu estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para mim também. Não é só para vocês, como se eu estivesse aqui na posição do mestre dos magos. Não.
Eu sei que é uma pergunta desafiadora. Porque quando a gente para pra pensar, a gente fala, cara, mas realmente, senhora, eu tô lidando com uma escassez. Às vezes em alguma coisa, às vezes em outra não. Eu vivi muito assim, tá? Ainda vivo assim. Para algumas coisas eu tinha escassez, para outras não. Para outras coisas eu tinha dó de gastar, para outras não. Aí você vai entendendo o processo da coisa e vai entendendo onde é que estão suas crenças. Aí você vai trazendo isso para a sua reflexão. Ó, deixa eu ler aqui as mensagens aqui também. Aquela plaquinha do LTV. A plaquinha do LTV, do Matheus Dias. Grande eu sou, cara, tá osso mesmo. Só escassez ultimamente. Cara, escassez é uma crença. Eu sei que parece óbvio, mas tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Escassez é uma crença. Se aí tá tão forte de jeito, é porque essa crença tá latente. E muitas das vezes, gente, olha só, uma chave também, olha pra você ver. Todo fracasso carrega consigo uma semente equivalente de um sucesso. Então, se a gente tá observando que aquela crença ali tá muito forte, é uma oportunidade da gente olhar para ela. Nada que não precisa ser visto vai se mostrar, né? Nada que não precisa ser visto vai se mostrar. Aquilo que precisa ser visto vai se mostrar. E às vezes é de uma forma muito sutil, é no dia a dia, é numa crença, vai mudando o padrão. É um exercício, gente. Não vai ser uma parada da noite pro dia, só uma hipnose. Claro que a gente pode usar aí vários recursos. Tem hipnose, tem várias paradas aí que a gente pode usar, ferramentas, etc. Reprogramação, áudios, dormir ouvindo áudio, tem várias coisas. E aí vai depender da sede que você tá. Tinha dia que eu tava fazendo afirmação de manhã, dormindo com um fone de ouvido, fazendo ressonância lá do professor Hélio Couto. Eu tava fazendo tanta coisa que... Porque é a sede, a vontade. Eu tava com vontade. Eu falei, cara, eu não aceito mais essa situação. Vamos. O que tem que fazer? Tem que fazer isso? Tem que ler o livro, tem que fazer. Então vamos fazer. Mas é uma crença, tá? Ó, temos 10 minutos aqui. Então, como seria a sua vida se você aceitasse sem resistência que nasceu para ser próximo? Ó, vou dar até um exemplo. Eu tô com desculpa o palavrão, mas a porra de uma escassez para comprar esse Zoom. Maldito. Que tem que pagar. Só que na hora que eu saí aqui, eu olhei para comprar ele de novo aqui. Mas estão cobrando R$729 pelo anual e 70 e poucos reais mensal. A gente usa uma vez na semana, né? Mas eu vou quebrar essa escassez também. Mas pra vocês verem, tô dando um exemplo real pra vocês aqui, tá? Porque existe escassez de todas as formas. Não tenho escassez com um monte de coisa já, mas tô tendo aqui em comprar esse Zoom aqui. Por essa escassez de pensar, mas eu uso uma vez só na semana, eu vou comprar esse negócio pra ficar pagando todo mês. Mas é uma escassez, é uma crença, não é uma crença? Se eu já sou rico, pra que eu vou ficar miguelando, pagar R$70 nesse negócio por mês? R$70 a gente vai... Cara, R$70 hoje, você vai ali na esquina, você vai na padaria, você gasta R$70. A minha relação com o dinheiro hoje é bem melhor do que antes, né? Eu tenho 25 anos e desde quando eu comecei a estudar os temas que a gente está estudando aqui no grupo, eu tinha 19 anos e eu sinto real que quanto mais eu entendo o que é a lei da atração, o que é a nossa energia, a nossa vibração, quanto mais eu entendo esses conceitos, eu sinto real que menos escasso eu fico na minha vida. Então, tipo assim, eu acredito que existe escassez na minha vida ainda em relação a ter dinheiro guardado. Entendeu? Eu vivo, tipo assim, minha vida, eu não passo vontade de nada, não falta nada na minha vida. É raro eu ir no mercado e olhar o preço de alguma coisa que eu vou comprar, entendeu? Então, nessa parte, minha vida ela é muito abundante. Eu tenho meu dinheiro pra fazer tudo que eu quero, só que, tipo assim, eu ainda não comprei meu carro, entendeu? Eu tô até construindo minha casa ali e tudo. Por outro lado, não que eu gasto dinheiro demasiadamente. Eu invisto no meu trabalho, invisto no meu trampo, no meu estúdio. Agora estou investindo também na carreira de DJ, comprei um Note, comprei uma controladora. Então, minha vida ela é abundante, só que ainda não tenho dinheiro em caixa. Tipo assim, se acontecer alguma coisa hoje na minha vida super grave, eu não ia ter dinheiro em caixa, entendeu? Então, essa parte, assim, eu acho escasso na minha vida ainda. Tenho fé que eu vou mudar isso, tenho
tenho fé que um dia eu vou ter recursos o suficiente para me manter. E o que eu mais quero é ajudar o meu redor. Entendeu? O porquê nós merecemos ser ricos para comprar carro, para comprar casa? Eu não acredito nisso. Sim, o nosso conforto pessoal é importante. Mas para mim eu quero ser rico de verdade para me ajudar ao meu redor. Uhum. Entendeu? Tá, então vamos lá. Você falou duas coisas, Puxa pra um outro assunto, né? mas eu vou usar isso como exemplo pedagógico aqui agora. Muito bom isso que você falou. Nós vamos chegar num capítulo que ele vai falar sobre a questão das urgências, tá? Do dinheiro para urgência, que tem que juntar, isso é crença também. Principalmente para quem é empreendedor, é autônomo. Lógico, beleza, tem que fazer uma reserva e tal, né? Isso também é uma crença, tá? E ele vai falar isso no livro, eu vou deixar isso mais para frente, porque lá ele vai trazer uma explicação mais científica, inclusive, para isso. Porque tem muita gente que está o tempo inteiro pensando no que vai dar de errado e aí, normalmente, ele vai criar a situação que vai dar errado. É isso que também não acontece muito comigo. Entendeu? Entendeu? Meu pai me enche meu saco de um jeito pra eu ter um dinheiro em caixa, tá ligado? Uhum. Só que, mano, eu tenho 5 anos, eu não penso que minha vida vai dar errado a ponto, tá ligado? Uhum. Eu fiz sem dó no meu trabalho, vivo minha vida, cuido da minha mulher, cuido dos meus animais, da minha casa, do meu estúdio. Entendeu? Mas dinheiro em caixa mesmo, se acontecer uma urgência, eu não tenho. E tem um parênteses aí no que você falou, ó. Você utiliza o dinheiro para investir no seu trabalho. Então você está fazendo o quê? Você está realimentando da onde está vindo o recurso. Você está aumentando as possibilidades em volta disso. Então é um outro ponto. E o que você falou, eu não acredito que o dinheiro seja para comprar carro, casa, beleza. Todo mundo tem um propósito. Só que ele também vai falar no livro exatamente sobre isso. É uma crença também em que sentido? Lógico que para você talvez tanto faz carro, mas você tem um outro objetivo, não tem? É o que eu te falei, tipo assim, é o que eu quis dizer com isso. O meu objetivo, eu sei que carro e casa vai vir por direito natural. Uhum. Mas aí o parênteses é agora, ó. Não é o meu objetivo. Tá. O objetivo é conseguir ajudar o meu semelhante de alguma forma. Beleza. Agora tá um parênteses aqui na crença. Você quer ajudar o semelhante, certo? Qual é a melhor forma de ajudar ele? Pelo exemplo. Ele vai falar isso no livro. Você quer ajudar o outro, mas antes de você ajudar o outro, você precisa enriquecer. Não, isso é, não, então, tipo entendeu? Assim, quando eu falo, não, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, isso é fato. Entendeu? Eu quero ter, não, tipo assim, carro e casa eu já tenho, eu quero ter um carro melhor, ter uma casa melhor. Uhum. Entendeu? Eu quero ter um estúdio melhor. Eu quero, só que não é tipo assim. Não é o fim. Não é o fim. Ser bilionário pra isso. Porque você não precisa ser bilionário pra ter casa e carro. Uhum. Você concorda comigo? Uhum. Entendeu? Eu quero ser bilionário pra me conseguir ajudar as massas de alguma forma. Entendeu? Mas não que eu não queira. O conforto, não que eu não queira ser rico. Eu seja Entendeu? É isso. Entendeu? Eu quero É isso. Só que também não é o fim. Não é o fim. Com certeza. De que é uma passagem. Pra eu chegar onde eu quero chegar. Eu entendo. E o objetivo final de todos nós é um ajudar o outro. Mas para isso a gente precisa se amar primeiro. A gente precisa, entendeu? Como que eu vou ajudar o próximo se eu não me ajudar, né? Isso é fácil. Entendeu? Que é o que você tava falando aí agora, né? Exatamente. Então, o exemplo faz parte. Porque até o que acontece? Às vezes a gente quer ajudar as pessoas diretamente, só que a gente esquece que para acabar com a pobreza não é defendendo a pobreza, é dando a caridade. Não é a caridade que vai acabar com a pobreza. Entendeu? É enriquecer. Você tem que enriquecer e inspirar outras pessoas a enriquecerem. E talvez seja o carro, talvez seja a casa, talvez seja o estúdio que o seu cliente vai entrar e vai olhar e vai falar: caralho, como é que tu chegou aqui? Aí tu vai inspirar ele. Porque só ajudá-lo talvez não resolva. É o que se fala, às vezes dá o pão, você vai matar a fome dele naquele dia e ainda vai colocar ele mais ainda na pobreza, porque... Entendeu? Mas ele vai falar sobre isso também no livro. A gente vai chegar nessa parte aí, mas muito bom também essa colocação. Galera, alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos aqui 1 minuto e pouco. Eu vou mandar no grupo as frases, tá? Poderosa meditação.
Só mais uma perguntinha aqui. Como seria a sua vida se você aceitasse sem resistência que nasceu para ser próspero? Vou deixar isso aí para vocês dormirem pensando. Como seria a minha vida se eu aceitasse sem nenhuma resistência que eu já nasci para ser próspero? Esse exercício é top, porque aí é a hora que você quebra as barreiras da mente e vai lá na NASA, no espaço. Né? Eu ia morar lá em Marte. Sei lá. É um momento que você deixa a sua imaginação ir sem fronteiras. Você vai aonde você acredita que é possível chegar. Então fica essa pergunta para a gente finalizar, tá? Como seria a sua vida se você aceitasse sem resistência que nasceu para ser próspero? Caramba. Até galera, eu acho que eu vou até dormir. Agora eu vou deitar ali na minha cama para pensar nisso, porque é um exercício muito bom de fazer. Eu iria lá em São Paulo fazer. Geru, eu nem tava pensando em tatuar mais na minha vida, mas eu vou fazer uma tatuagem lá no seu estúdio, todo feito de mármore nas paredes, só para eu entrar nesse estúdio, tomar um chocolate quente belga e parar minha Lamborghini na porta do estúdio, que eu sei que vai ter outros carros importados, que a galera vai estar lá também. Entendeu? Então é isso. A gente tem que ir mesmo aonde os nossos sonhos levam a gente. Eu vou colocar frases poderosas para meditação, tá? Vou jogar lá e vou jogar um exercício sugerido de autoafirmação.